Verônica, a mulher que enxugou o rosto de Jesus, uma história aprofundada de fé, compaixão e devoção. Em meio ao tumulto e à agonia da via dolorosa, enquanto Jesus Cristo carregava a pesada cruz rumo ao Calvário, uma figura feminina se destaca por sua comovente compaixão, Verônica. Movida pela dor e sofrimento de Salvador, ela se aproxima com o coração transbordando de empatia e, com um gesto simples e terno, enxuga o rosto ensanguentado e suado de Jesus com seu véu. Esse ato de imensa compaixão, segundo a tradição, teria deixado uma marca indelével no pano. A imagem do rosto de Jesus ficou milagrosamente impressa no véu, conhecida como véu de Verônica ou Santo Sudário. A história de Verônica, embora não narrada nos evangelhos canônicos, se perpetua através dos séculos como um símbolo inspirado de fé, compaixão e devoção, transcendendo fronteiras culturais e religiosas. Quem era Verônica? Embora a narrativa bíblica não revele muitos detalhes sobre Verônica, a tradição retrata como uma mulher piedosa e quente, movida por um amor profundo por Deus e compaixão pelo próximo. Diversas lendas e relatos apócrifos, como os Atos de Pilatos, tecem a história de Verônica, enriquecendo sua figura e aprofundando seu significado simbólico. Em algumas versões, Verônica é descrita como uma mulher gentil que teria se convertido ao cristianismo após presenciar a crucificação de Jesus. Outras lendas se identificaram como uma viúva judia que teria seguido Jesus durante sua missão na terra, testemunhando seus milagres e ensinamentos. Independentemente de suas origens e opiniões específicas, Verônica se destaca por sua fé inabalável e compaixão incomensurável. O milagre do véu de Verônica. O momento em que Verônica enxuga o rosto de Jesus e a subsequente publicação do Santa Face em seu véu revela um dos eventos mais venerados e destruídos da história cristã. A imagem do Santo Sudário, com as marcas da coroa de espinhos, dos pregos e do sangue de Jesus, é considerada por muitos como uma relíquia autêntica da paixão de Cristo, um testemunho físico do sofrimento e do amor do Salvador. Ao longo dos séculos, o véu de Verônica foi venerado em diversos locais da Europa, atraindo peregrinos de todas as partes do mundo. Diversas igrejas e catedrais foram construídas para abrigar a relíquia, e numerosas obras de arte, desde pinturas e esculturas até hinos e poemas, foram criadas para homenagear a Santa Face e celebrar a fé e a compaixão de Verônica. A devoção à Santa Face. A devoção à Santa Face de Jesus, imagem impressa no véu de Verônica, ganhou força ao longo da Idade Média, especialmente entre os monges e religiosos. A contemplação da Santa Face era vista como um meio de aprofundar a fé, fortalecer a compaixão e cultivar a união mística com Cristo. Diversas práticas devocionais surgiram em torno da Santa Face, como orações, meditações e jejuns. Confrarias e irmandades foram fundadas para promover a devoção à Santa Face e difundir sua mensagem de fé e compaixão. A imagem da Santa Face também se tornou um símbolo popular de proteção e vitória, sendo frequentemente afixada em casas e roupas. Verônica, uma inspiração para a fé e a compaixão. A figura de Verônica transcende o tempo e a cultura, instalada como um modelo inspirador de fé e compaixão para pessoas de todos os que compartilham. Sua atitude calorosa e compassiva em meio ao sofrimento de Jesus nos convida a uma reflexão sobre o nosso próprio papel no mundo e a importância de estender a mão aos necessitados. A história de Verônica nos ensina que, mesmo diante das maiores provações, a fé e a compaixão podem florescer. Seu gesto simples, mas poderoso, nos convida a seguir o exemplo de Jesus e amar ao próximo como a nós mesmos. Reflexões e significado para os dias de hoje. Em um mundo marcado por conflitos, sofrimentos e desigualdades, a história de Verônica e sua mensagem de fé e compaixão assumem ainda mais relevância. Sua atitude nos convida a cultivar a compaixão, observar o sofrimento do outro com empatia e agir para aliviar a dor e a necessidade. Praticar a caridade. Verônica não apenas sentiu compaixão, mas agiu concretamente a aliviar o sofrimento de Jesus. Da mesma forma, a caridade ativa, que vai além da simples pena, é fundamental para construir um mundo mais justo e fraterno. Defensor dos oprimidos. Verônica não se intimidou pela multidão ou pela brutalidade da cena da crucificação. Sua atitude vigorosa nos inspira a defender os oprimidos e a lutar contra a injustiça social. Oferecer conforto. Um ato tão simples quanto enxugar o rosto de Jesus pode trazer imenso conforto.
Na vida cotidiana, podemos oferecer uma palavra gentil, um gesto de solidariedade ou simplesmente estar presente para aqueles que sofrem. Confiar na força da fé. A fé de Verônica é motivo para agir, mesmo diante de um cenário de ódio e violência. A fé nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida e nos inspira a buscar um futuro melhor. Verônica na arte e na cultura popular. A figura de Verônica e a lenda do véu de Verônica inspiraram artistas de diversas épocas e estilos. Pinturas, esculturas, hinos, poemas e peças teatrais retratam a cena de Verônica enxugando o rosto de Jesus, tornando sua história acessível a um público amplo. Artes visuais. Artistas renomados como Caravaggio, Tintoretto e Nicolas Poussin retrataram a cena de Verônica enxugando o rosto de Jesus em suas pinturas. Essas obras de arte não apenas narram a história, mas também evocam sentimentos de compaixão, dor e fé. Música. A devoção à Santa Face consolidou a composição de diversos hinos e cânticos religiosos. Esses hinos, entoados em lojas e catedrais, louvam a compaixão de Verônica e a face sofrida de Cristo. Literatura. A lenda de Verônica e o véu de Verônica também encontraram espaço na literatura. Poemas como A Santa Face de Miguel de Cervantes e peças teatrais medievais exploram o significado simbólico da história de Verônica. O debate sobre a autenticidade do véu de Verônica. O véu de Verônica, venerado como relíquia da Paixão de Cristo, suscitou debates acalorados ao longo da história. Estudos científicos realizados no século XX sugerem que a imagem no véu não teria sido impressa por contato físico, mas possivelmente por técnicas artísticas medievais. Apesar da controvérsia científica, o poder simbólico do véu de Verônica permanece intacto. A imagem da Santa Face continua a inspirar devoção e a servir como um poderoso lembrete do sofrimento de Cristo. Verônica em diferentes tradições cristãs. A história de Verônica atravessa as fronteiras das diferentes denominações cristãs. Embora seja uma igreja católica venere como Santa Verônica, uma tradição ortodoxa reverência como uma hemorroíça curada por Jesus, Marcos 5, 25-34. Independentemente da interpretação, a figura de Verônica continua a ser uma fonte de inspiração para todas as correntes do cristianismo. Verônica, uma figura além da religião. A mensagem de fé e compaixão de Verônica transcende o âmbito puramente religioso. Sua história serve de inspiração para pessoas de todas as origens. Atitudes de seriedade, empatia e solidariedade, que são o cerne da história de Verônica, são valores universais que trazem benefícios para a construção de um mundo melhor. O legado de Verônica. A história de Verônica, embora singela, continua a ressoar através dos séculos. Seu ato de compaixão em face do sofrimento de Cristo serve como um poderoso lembrete do poder da fé, da caridade e do amor ao próximo. Verônica nos inspira a cultivar a compaixão em nossas vidas, a estender a mão aos necessitados e a lutar por um mundo mais justo e fraterno. Para reflexão: como podemos incorporar a compaixão de Verônica em nossas vidas diárias? De que forma a fé pode nos inspirar a agir em prol do bem? Como podemos construir um mundo onde o amor ao próximo seja o princípio fundamental? A figura de Verônica continua a nos desafiar a refletir sobre essas questões e a buscar respostas por meio de nossas ações. Seu legado é um convite para que todos sejamos agentes de transformação positiva, contribuindo para a construção de um mundo mais iluminado pela fé, pela compaixão e pelo amor. Explorando as lendas e mistérios de Verônica. A narrativa de Verônica e o véu de Verônica é repleta de lendas e mistérios que enriquecem sua história e a tornam ainda mais fascinante. Vamos nos aprofundar em alguns desses aspectos. Várias Verônicas. Ao contrário do que se pensa comumente, a lenda de Verônica pode ter origem em diferentes figuras femininas presentes nos evangelhos apócrifos, textos não canônicos que narram a vida e ensinamentos de Jesus. Uma delas é a mulher hemorroíça curada por Jesus, Marcos 5, 25-34, associada pela tradição ortodoxa à figura de Verônica. Outra possibilidade é Berenice, mulher mencionada nos Atos de Pilatos, que supostamente enxugou o rosto de Jesus com um pano. O poder curativo do véu. Lendas medievais atribuídas ao véu de Verônica poderes miraculosos, como curar doenças, aliviar a sede e até mesmo ressuscitar os mortos. Esses relatos foram descobertos para peregrinação em massa a lojas que diziam abrigar a relíquia autêntica.
As cópias do véu. Com o aumento da devoção à Santa Face, inúmeras réplicas do véu de Verônica foram produzidas ao longo dos séculos. Essas cópias, muitas vezes produzidas por artistas habilidosos, tornaram a imagem da Santa Face acessível a um público mais amplo e divulgaram a devoção. A jornada do véu. A localização do véu de Verônica original permanece um mistério. Várias catedrais e joias ao redor do mundo reivindicam uma relíquia autêntica, como a Basílica de São Pedro em Roma e a Catedral de Jaén na Espanha. Estudos científicos modernos tentam determinar a perfeição desses véus, mas o debate continua inconclusivo. Verônica além do Ocidente. A devoção à Santa Face não se limita ao cristianismo ocidental. A Igreja Ortodoxa Oriental venera um ícone da Santa Face, acreditando que sua imagem não foi impressa fisicamente, mas divinamente revelada. Além disso, algumas vertentes do islamismo xiita também incorporam elementos da história de Verônica em suas tradições. Verônica e a cultura contemporânea. Embora a devoção à Santa Face possa parecer distante para o mundo moderno, a história de Verônica continua a encontrar ressonância na cultura contemporânea. Veja alguns exemplos. Literatura e cinema. Livros e filmes abordam a figura de Verônica e o véu de Verônica de diversas maneiras. O romance O Símbolo Perdido de Dan Brown, por exemplo, utiliza a lenda de Verônica como pano de fundo para uma trama de mistério. Música moderna. Artistas contemporâneos como o cantor e compositor Leonard Cohen fazem referência à Santa Face em suas canções, explorando a temática da fé e da compaixão. Artes performáticas. Peças de teatro e performances contemporâneas reinterpretam a história de Verônica, questionando aspectos religiosos e sociais da narrativa. Verônica, um símbolo para o século XXI. No turbilhão do mundo contemporâneo, a figura de Verônica continua a oferecer lições valiosas. A importância da compaixão. Em um mundo marcado pela violência e pela indiferença, a história de Verônica nos lembra o poder transformador da compaixão. Seu ato de empatia diante do sofrimento de Cristo serve como modelo para uma sociedade mais justa e solidária. O questionamento da fé. A controvérsia sobre a proteção do véu de Verônica nos incentiva a questionar a natureza da fé. A devoção autêntica vai além de relíquias e objetos físicos, centrando-se na crença e na vivência dos valores cristãos. A busca por sentido. A lenda de Verônica nos convida a buscar sentido em nossas vidas. Seu ato simples, mas significativo, nos inspiramos a viver com propósito e a contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. A história de Verônica transcende o tempo e a cultura. Seu ato de compaixão e a devoção à Santa Face continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Verônica é um símbolo universal de fé, compaixão e amor ao próximo, valores que são essenciais para a construção de um mundo melhor.